Imagina que você está fazendo aquela viagem massa com a sua família. Mas aí, meu amigo, quando vocês voltam, cada um de vocês desenvolveu um superpoder. Que superpoder você gostaria de ter, hein? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo. Foi isso que aconteceu com o nosso querido Jim Powell, um coroa carecão que vive insatisfeito com seu trabalho de desenhista na polícia. Sua família também não é lá aquelas mil maravilhas. A esposa é uma cientista muito ocupada e que quase não tem tempo para se dedicar ao maridão e aos filhos. Falando neles, esses são Daphne e Jim Powell Jr., mas vamos chamar ele de JJ, pra gente não se confundir, né? A falta de contato com os pais faz a relação entre todos eles ficar distante e, para passar o tempo, nada melhor que usar os celulares, né? Jim até tenta se aproximar dos filhos, mas o distanciamento é tanto que nada parece funcionar. Só que ele quer reatar os laços da família, principalmente agora que tá sentindo o problema incomodando, como se tivesse uma pedra no sapato. Ele descobre que a esposa vai ao Brasil a pedido da empresa Global Tech, onde ela trabalha. A viagem é para pesquisar uma planta misteriosa encontrada na floresta amazônica, então ele decide que todo mundo vai acompanhar ela na viagem até a cidade de Belém, no Pará. Essa é a oportunidade perfeita para eles passarem um tempo juntos. Tentando tornar a viagem mais interessante, Jim sugere que eles deem uma volta num avião sobrevoando o voo à floresta. Assim eles poderão admirar aquela beleza do alto, mas o que ele não esperava era que uma tempestade forçaria o piloto a fazer um pouso de emergência na água. Todos ficam apreensivos, ainda mais porque o avião era antigo, né? Jim segue as ordens do piloto e pede à família para colocarem os coletes salva-vidas. Quando o avião cai na água, todos se salvam, menos o piloto. Jim continua contando a história. Agora a família dele tá de volta em casa, levando as suas vidas normalmente. Bom, isso se aquela falta de comunicação for algo normal. Jim volta ao trabalho no distrito policial, onde conversa com uma detetive chamada Cho. Eles estão discutindo sobre um caso quando de repente um homem na delegacia agarra a arma de um policial e aponta para a detetive. Jim percebe a atitude do homem e se joga sobre a detetive Cho, fazendo ela cair no chão. Mas algo esquisito acontece. Antes de jogar a mulher no chão, Jim pega a bala com a própria mão. Depois de um tempo, a detetive Cho se levanta e pergunta onde é que tá a bala. Jim então percebe que o projétil tá nas suas mãos. Ele fica chocado ao perceber o que ele acabou de fazer. Rapaz, tá certo isso? Ainda meio intrigado com aquilo, ele procura um centro de prática de beisebol e reserva 1 hora de treino só pra ele. A ideia é ajustar a máquina de arremesso no máximo e tentar pegar as bolas. É claro que se fosse eu faria o mesmo antes de treinar com as balas de verdade. Ele então vai ajustando a máquina para lançar as bolas. De acordo com o que ele vai pegando, ele aumenta a velocidade mais ainda. Nesse momento ele já tá agarrando os objetos lançados a uma velocidade insana. Seu melhor amigo e colega aparece. O nome dele é George, um promotor público. Jim não perde tempo ao encontrar alguém de confiança. Ele entrega um 8 pro George e manda ele sentar o pipoco sem dó. Super normal, né? Como esperado, George se nega a fazer aquilo contra seu próprio amigo, né? Mas depois de convencer ele, George chega a mirar o cano pra Jim, mas acaba desistindo. Mesmo assim, um tiro acidental acontece. O Jim conseguiu agarrar a bala e está bem, mas George levou um coice e caiu desacordado no chão. Quando ele se recuperou, ficou totalmente pasmo com o que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, no outro canto da cidade, Stephanie também descobre um superpoder. Ela tá atrasada para uma reunião de trabalho e para piorar também tá presa no trânsito. Sem outra opção, ela sai do carro e começa a correr. Mas o doido é que a mulher começou a correr cada vez mais rápido. Ela ultrapassa carros na estrada e consegue chegar ao escritório a tempo, sem derramar uma gota de suor. De volta ao laboratório, ela conta a sua assistente, chamada Kate, sobre isso, e elas alugam uma pista de corrida para testar aquelas habilidades. Enquanto Stephanie começa a correr, Kate aponta um radar portátil para medir a velocidade dela. Stephanie conseguiu a faixa de impressionantes 700 milhas por hora. Isso é mais de 1000 quilômetros, e desbancaria facilmente nosso querido Usain Bolt. Enquanto isso, de volta a Jim e George, eles estão no topo de um edifício. George está convencido de que Jim tem outro superpoder também. Ele pode voar. Jim tá duvidando disso, mas acaba testando essa possibilidade e se joga de lá de cima.
Para sua infelicidade, ele cai igual uma jaca podre. Bom, voar ele não voa, mas destrói o chão, que é uma beleza. Mas de alguma maneira, Jim se levanta e salta de volta para o topo do prédio. Isso faz com que Jim perceba que, embora ele não possa voar, ele pode pular como um super-herói maluco. Enquanto os dois homens voltam pro carro, o rádio policial deles começa a chiar. Ao que tudo indica, um cara que roubou umas joalherias está sendo perseguido no centro da cidade. Jim vai parar no centro, onde acaba pegando o cara em um beco. Mas antes de poder prender o criminoso, o comparsa dele dispara na nuca de Jim. E aí, o que você acha que vai acontecer agora, hein? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Filho da peste, já aproveita e se inscreve aí, deixa o like aí também se você tá gostando do vídeo. Se você tá assistindo até aqui é porque você tá gostando, filho da peste. Tamo junto. Ele retira a bala da cabeça e percebe que tá ferido. Antes de desmaiar, ele liga pra George e pede ajuda. Na manhã seguinte, Jim acorda na cama e encontra George na sua frente. Stephanie aparece logo em seguida antes de ele abrir o jogo e explicar toda aquela história aparentemente absurda. Stephanie mostra que também adquiriu superpoderes quando em um piscar de olhos pega uma fotografia que estava em outra sala. Enquanto isso, a filha deles também está com uns probleminhas na escola. Uma garota chamada Sarah tá dando em cima do boy magia dela. Preocupada, ela conversa com a sua amiga Lindsay sobre isso. Mais tarde, enquanto ela joga em seu time de basquete, ela começa a ouvir os pensamentos de todos e fica horrorizada. Então ela liga para os pais pedindo para pegar ela no colégio. Daphne conta para sua mãe sobre a capacidade de ler os pensamentos das pessoas. Stephanie percebe que até a sua filha adquiriu algum tipo de habilidade. No dia seguinte, a família inteira fez uma coisa que eles não tinham o hábito: convocar uma reunião familiar. Eles descobrem que todos têm algum tipo de poder, menos o pobre JJ. Mesmo assim, no dia seguinte, enquanto ele tá fazendo uma prova de matemática, a gente descobre que ele manteve segredo. Ele tem o poder de ver as respostas dos cálculos. As coisas começam a brilhar na frente dele. O garoto sorri e escreve tudo rapidamente. Em outro lugar, Daphne encontra um namorado e enquanto eles se beijam, ela consegue ler os pensamentos dele. Isso aqui é melhor que Minecraft LOL, mano! Você nem acredita, o safado tá pegando a Lindsay, aquela melhor amiga da Daphne. A talaricagem tá rolando solta, hein? Ela começa a brigar com o cara que fica sem reação. Afinal, ele nem fazia ideia de como ela descobriu. No trabalho, Jim desenha um retrato do ladrão de joias, já que teve frente a frente com o sujeito do beco. Ele então passa a imagem pelo reconhecimento facial e consegue identificar ele com base no banco de dados. A detetive Cho e seu colega se preparam para rastrear o ladrão. Antes de eles deixarem a delegacia, eles falam para Jim para ele ficar fora do assunto, já que ele é apenas um desenhista e não um combatente do crime. Quando os detetives chegam ao apartamento do ladrão, acontece um tiroteio. E a detetive Cho acaba no porta-malas do carro dele. Só quando o ladrão está prestes a ir embora, Jim chega ao local. Eles começam a lutar, mas o bandido tem uma habilidade escondida também. O cara simplesmente consegue se teletransportar. O ladrão então diz que Jim não é o único que tem superpoderes. Eles continuam a luta e Jim não consegue acertar nenhum golpe no bandido. Isso continua até que o ladrão apareça atrás de Jim com uma arma apontada para sua nuca. De repente, um disparo acontece. E aí, o que vocês acham que vai acontecer de novo, hein? Não, meus amigos. Dessa vez, felizmente, o disparo foi feito pela detetive Cho, que conseguiu sair do porta-malas e atirar no bandido. Parece que a detetive não viu o superpoder de Jim. Então ela diz pra ele sair antes que a divisão de assuntos internos comece a fazer perguntas. Agora eles estão em um necrotério e vão falar com um homem misterioso, que é ninguém menos que o chefe de Stephanie na empresa onde ela trabalha. Ele tá conversando com seu assistente chamado Morgan e menciona que eles devem eliminar a pessoa que conseguiu neutralizar o ladrão. No dia seguinte, Jim continua tentando combater o crime, dessa vez um roubo a banco. Ele acaba em um beco com os ladrões que estão dirigindo uma van e prestes a atropelar ele. Jim, nesse momento, decide parar a van com as próprias mãos. Coitado, ele achou que tinha todos os poderes do mundo. Aquilo deu super errado. Enquanto isso, Stephanie e Kate trabalham para conseguir uma amostra de água do rio Amazonas, onde o acidente de avião aconteceu. Stephanie está convencida que a água tem algo a ver com seus poderes e dos seus familiares, porque ela viu partículas luminosas na água enquanto nadava naquele trágico episódio. De volta a casa, Stephanie começa a fazer as tarefas domésticas em super velocidade.
JJ começa a tirar notas excelentes nas provas, assim como o restante da sua família. Ele agora tem um superpoder e consegue ver as equações dançando na sua frente. Parece até aquele meme da Nazaré. Aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Um dia, na biblioteca, Daphne ouve JJ aprendendo umas coisas que só o Albert Einstein conseguiu entender até hoje. Ela fica surpresa ao ver o irmão lá, já que ele nunca foi de estudar. JJ é obrigado a admitir para Daphne que ele também desenvolveu uma habilidade. Ele confessa que não contou para os pais, porque eles ficaram tão orgulhosos quando ele começou a ir bem nas provas. Mesmo se sentindo a pior pessoa do mundo, Daphne promete guardar o segredo dele. Oh, que lindo. Mais tarde, depois do sinal tocar, o professor de matemática acusa o garoto de colar nas últimas provas. Segundo ele, o menino era ruim de dar dó, mas agora só tira notão. Alguma coisa de muito errada tinha naquelas provas. E por causa disso, ele tá convencido de que JJ tava trapaceando nos testes. JJ não deixou por menos e começou a questionar o professor com perguntas complexas sobre a matéria. Mesmo com o olho arregalado com tanto conhecimento, o professor ainda decide falar com os pais dele sobre a suposta fraude nos exames. Depois de tal conversa, Jim fala com o filho sobre as provas. Parece que Jim também acha que o menino colou nos testes. Até porque na reunião de família, o menino aparentemente não ganhou nenhum superpoder. No dia seguinte, o assistente Morgan, aquele do necrotério, entra na delegacia para falar com a detetive Cho. Parece que ele tinha uma amizade com o ladrão falecido. Ele pergunta se a detetive percebeu algo estranho ou incomum sobre o ladrão de banco que ela finalizou na semana passada. A detetive percebe que algo tá errado com o homem, então ela diz que não notou nada de estranho. De fato, ele não conseguiu perceber os superpoderes nem dele e nem do Jim. Enquanto isso, George tá fazendo um trabalho policial com um retrato que Jim tinha desenhado dos ladrões de banco. Ele vai até um banco acreditando que o ladrão vai atacar em seguida. Enquanto George mostra o retrato para alguns guardas, os ladrões aparecem prontos para o ataque. George consegue se esconder e liga para Jim. Embora ele consiga avisar o seu amigo sobre o roubo, ele é pego pelos ladrões e jogado dentro da van. Felizmente, Jim chega no local na hora certa. Ele é atropelado de novo, mas dessa vez ele se recupera rapidamente e agarra a van jogando o veículo para o lado. Jim então ajuda George a sair no momento em que a detetive Cho aparece para perseguir os ladrões. Por incrível que pareça, ela ainda não tem a menor ideia do poder de Jim. Enquanto isso, Stephanie e Kate estão estudando a água que conseguiram coletar do rio Amazonas. Mas, depois de uma longa pesquisa, elas descobrem que não tem nada de especial na amostra. Mas então, de onde vieram aqueles poderes? Enquanto isso, a detetive Cho chega em casa e Morgan está lá esperando por ela. O cara também tem um poder. Ele consegue manipular as coisas pela força do pensamento. Então, ele usa o seu poder para sufocar a detetive Cho. Ele chega a levantar ela do chão enquanto pergunta sobre o caso do falecido. Ele quer saber quem mais descobriu que o falecido tinha poderes, mas a detetive Cho diz que não sabe de nada disso. Realmente, ela não sabe. Morgan deixa ela cair no chão, mas manipula um oitão que aponta para a cabeça dela. Cho começa a entrar em pânico, e quando Morgan sai do apartamento, o barulho de um disparo é escutado. Vixe, era uma vez uma detetive. Em seguida, Morgan liga para o chefe da Stephanie na Global Tech e diz que tudo tá sob controle. Mais adiante, Jim e sua família estão em um casamento de um amigo. De repente, um grupo de ladrões invade o casamento e pede a todos que coloquem suas joias em uma caixa. Os ladrões também levam um anel de casamento de Stephanie. Mesmo podendo revidar, eles decidem não usar os seus superpoderes para se vingar dos ladrões, até porque perceberam que estariam arriscando as suas próprias vidas. No dia seguinte, Stephanie está contente porque conseguiu dinheiro para fazer uma das suas pesquisas, mas o chefe dela aparece com uma história esquisita, dizendo que, como parte do financiamento, eles precisam testar uma amostra de DNA dela para incluir os testes nos documentos da pesquisa. Ela acha aquilo muito estranho, porque a empresa já tem uma amostra do material biológico dela que foi tirada há algum tempo atrás para um projeto parecido. Logo, ela percebe que seu chefe estava tentando descobrir os seus superpoderes através daquele suposto teste. Stephanie então começa a bolar um plano. Ela vai fazer o teste, mas pretende trocar sua amostra com a de Kate. Jim está finalmente tendo uma boa conversa com a sua filha, quando recebe uma ligação de George sobre outro casamento que provavelmente será roubado. Para não estragar aquela boa convivência, Jim mente para ela e diz que tem um trabalho de emergência no distrito policial. Só que ela se esqueceu de um detalhe importante. Ela lê mentes, ou seja, ela descobriu a mentira na hora. Naquela noite, Stephanie e Kate se infiltram na empresa para trocar as amostras delas. Kate sabe bem o caminho e obviamente também sabe onde estão as câmeras de segurança, né? O que Stephanie precisa fazer é ir até a sala em alta velocidade.
e assim as câmeras não poderiam captar a imagem dela. Além disso, ela precisa passar o cartão em um determinado momento. Tudo isso acontece tão depressa que o guarda nem percebeu a movimentação. Ela então consegue trocar os materiais com sucesso. Enquanto isso, George e Jim estão no casamento ainda. Justo então, os ladrões aparecem e Jim tenta conter eles. Durante esse tempo, ele leva uma balinha no seu corpinho, mas nenhuma delas machucam ele. Eles imaginam que Jim é um policial e desconfiam que ele esteja usando um colete à prova de balas. Então, eles tentam escapar. Todos saem correndo e passam por Daphne, que tá no local para ver o que seu pai estava fazendo. Ela então percebe que seu pai estava tentando combater os criminosos sozinho. Quando Jim vê que os ladrões estão escapando usando uma corda, ele pula para cima de um prédio e consegue agarrar um deles pela perna. O ladrão cai em cima de uma viatura policial que tá chegando, mas mesmo com a queda, ele sobrevive. Quando Jim volta para casa, Stephanie e Daphne esperam por ele. Elas estão irritadas com as mentiras. Tudo isso porque eles fizeram um acordo antes de não usarem os seus superpoderes, até realmente saber o que tá acontecendo com eles. Ah, agora tá explicado porque eles não reagiram ao assalto no casamento, né? Jim diz a elas que seus poderes finalmente fizeram dele a pessoa que ele quer ser. Na manhã seguinte, no trabalho, George diz pra Jim que eles tiveram que libertar o ladrão que Jim pegou no dia anterior, já que eles não têm provas suficientes para manter o cara encarcerado. Enquanto isso, o chefe de Stephanie já está com a pulga atrás da orelha. Ele chama um funcionário perguntando se ele estava no prédio no dia anterior, já que o cartão dele foi usado para acessar o laboratório. Percebemos que quem pegou o cartão foi Stephanie, para se infiltrar lá, mas o funcionário não fazia ideia do que estava acontecendo. Mais tarde, o chefe observa as filmagens das câmeras de segurança, mas ele não vê ninguém. Mesmo assim, ele não nasceu ontem, né? Em uma das imagens, ele nota o frasco de Stephanie desaparecendo rapidamente e reaparece logo em seguida. Agora o chefe tá suspeitando da Stephanie. Naquela noite, Jim leva Stephanie para o jantar no terraço de um restaurante. Eles dançam juntos e Jim pede ela novamente em casamento, agora com o anel dela recuperado. E aí? O que será que vai acontecer? A família Powell vai finalmente descobrir de onde vieram esses poderes malucos? E o chefe da Stephanie vai mesmo conseguir o DNA dela? Esse foi o recap dos 3 primeiros episódios da série de 2010, chamada Família de Heróis. Espero que vocês tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse, e aproveita e comenta sua nota aqui abaixo para essa série. Eu tô achando que isso merece um 7, e aí, deixa sua nota que eu quero saber, hein? Tô deixando esse outro vídeo aqui para você ver, que eu tenho certeza que você vai gostar.